Muitos aqui foram ovelhas dele. Eu conheci várias pessoas aqui nessa igreja como ovelhas do pastor Estevão. Mas assim, o que eu posso dizer do meu pai, e digo com bastante temor de Deus, é que ele era um homem que não tinha preço. Lá em casa, a gente fazia um joguinho de tentar encontrar defeito nele. Ele tinha a cara muito séria, a cara dele não ajudava muito, mas era um homem que quanto mais velho ficava, mais doce se tornava. Ele não era um velho ranzinza, como muitos se tornam depois de algum tempo. Tem gente que quanto mais santo acha que é, mais chato se torna. É verdade. Opa. Tem gente que pensa que quanto mais espiritual é, mais intragável se torna no trato com os outros. Meu pai não era assim. E eu aprendi muito com ele a não lutar pelo que não é meu, mas nunca abrir mão do legado que Deus me deu. Aquilo que Deus me deu é meu, eu vou dar contas a Ele, mas não é meu somente, é para eu dar e compartilhar com aqueles que Deus me deu. Então eu falo isso do meu pai porque ele foi pastor nessa cidade durante 42 anos. Você tem uma ideia? Todo final de ano tinha o culto, aquele culto final de ano, né? E até meia-noite, a passagem de ano. Eu às vezes ficava com ele na igreja, no culto, e ele dizia assim: fica aí que eu vou ali. Sabe onde ele ia? Ele ia para a casa do senador Sarney, que era amigo dele. E quando chegava lá, podiam estar fazendo o que estivesse fazendo. Eles paravam, ele chamava todo mundo, abria a Bíblia, pregava a palavra de Deus, orava por eles e ia embora. E lá, todos os anos, todas as autoridades desse estado ouviam meu pai falar que Jesus era o Senhor, era o Salvador, era Rei, e eles tinham um dia que prestar contas a Ele, mas que Ele tinha uma esperança para cada um deles na salvação que Jesus conquistou no Calvário, consumou a obra, e Ele não reduzia 1 milímetro a mensagem, e todos eles ouviam que Jesus Cristo era o que era. E eu louvo a Deus por esta memória que o bispo Renato trouxe, porque essa semente vai dar muito fruto ainda. Glória a Deus. Eu vim orando para que Deus usasse mais o Belry e o bispo Renato e me deixasse um pouquinho de lado, mas ele não me ouviu. Ou ouviu, mas não ligou, né? E hoje de manhã, com a graça que Deus supre, eu quero abrir meu coração. Eu tenho um monte de coisas aqui anotadas. Eu vou usar alguma dessas coisas, mas eu queria abrir meu coração, deixar Deus trabalhar uma mensagem simples, de coração para coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade é Atos do Espírito Santo, não é?
não é bem Atos dos Apóstolos, do capítulo 29. Você ouviu corretamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Acharam? Eu não estou brincando com vocês, não é pegadinha não. Mas Atos é o único livro da Bíblia que não tem uma conclusão. Todos os outros têm algum momento em que você sabe que o livro está terminando. E termina, cumpre o seu mistério, a sua graça. Mas o livro de Atos, ele vai até o capítulo 28, mas o modo como ele termina, nos mostra que o livro não termina. E o capítulo 29 de Atos é o capítulo que nós vamos escrever na nossa geração. Como vamos escrever este capítulo depende de nós. Se você observar o capítulo 28 de Atos, os últimos 2 versos, veja bem o que Lucas está escrevendo. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Fazendo o que, meus irmãos? Pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, diga o resto aí, sem impedimento algum. Repita isto. Sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Esta é a chave que Lucas, por causa da graça que o Espírito Santo trata com ele, deixa para a nossa geração, para nós entendermos que nós precisamos continuar escrevendo este livro, no caso, o capítulo 29 de Atos. Você está pronto para isso? Qual vai ser a nossa tarefa e o tema deste encontro, em Atos 13, verso 36, diz o quê? Que Davi serviu a sua própria geração, segundo o que, meus irmãos? O desígnio ou o conselho da vontade de Deus. E ele morreu, adormeceu, foi-se, acabou. E Paulo está pregando lá em Antioquia, está falando a respeito disso, contrapondo a excelência do ministério de Jesus com o serviço de Davi. Davi viu corrupção, mas Jesus não viu corrupção. Jesus ressuscitou de entre os mortos, está vivo, e Paulo está pregando a este Cristo, que enquanto estiver vivo, e vivo estará para sempre, dará sempre a primeira e a última palavra na história que nós vamos escrever.
Eu tenho muita desconfiança quando eu vejo pastores ou líderes dizendo que abrem porta e fecham porta. Isso é uma usurpação. Quem abre porta e fecha a porta, quem abre e ninguém fecha, e quem fecha e ninguém abre, é o leão da tribo de Judá. Eu tenho que favorecer as pessoas a passarem pela porta. Mas não é tarefa minha abrir porta e fechar a porta. O que fizeram contigo foi uma usurpação. E o que o bispo fez contigo foi uma libertação. O Ebson é um agraciado. Mas para onde vamos olhar? Se nós temos que escrever o capítulo 29 de Atos. Nós temos que olhar para os 28 capítulos, para encontrar alguma coisa que nos mostre a caminhada de quem escreveu 28 capítulos. Correto? É uma boa dica, né? Olhar para os 28 para poder chegar, como é que nós vamos escrever o 29? Tem que ter coerência, tem que ter pertinência, tem que ter consistência e tem que mostrar evidência. Senão, não vale a pena escrever capítulo algum. Paulo diz que nós somos cartas lidas por todos. E a igreja, podemos até dizer assim, é o capítulo 29 de Atos. Todas as cartas reunidas neste capítulo, não é? Olhe bem. O que o irmão Belry falou ontem, não é? Que Deus pode com uma palavra. E eu lembro a história daquele centurião, né, que disse a Jesus: Senhor, se tu disseres uma palavra, tudo vai acontecer. A palavra que se fez carne e habitou entre nós é um modelo incontestável de que nós só podemos fazer alguma coisa neste mundo que vale a pena para Deus, ou que Deus se agrade, se nós também encarnarmos esta palavra. Não há sentido nenhum em nenhum tipo de evangelho sem encarnação da palavra. Discurso vazio não muda ninguém, não muda a sociedade, não muda a igreja, não muda nada. Tem muita gente que é pródigo em discursar, mas relaxado em viver. É muito bom em ortodoxia. Ele pode citar a Bíblia contra os outros de várias maneiras, mas muito pobre e relaxado em ortopraxia. A ortodoxia é a verdade que se credencia na exatidão, na correção, no cânon. A ortopraxia é a verdade que se credencia na prática. Quando nós entendemos isto, que peso de responsabilidade nós temos. E eu considero que nenhum de nós aqui é perfeito. E graças a Deus por isso, porque Deus escolheu homens imperfeitos para que a sua perfeição trabalhasse e a glória fosse dele e não nossa. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim, que ele não julga ter alcançado a perfeição. Mas ele diz o quê? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
porque para isso que ele foi chamado. Ou seja, eu não sou perfeito, mas eu estou caminhando para lá. E enquanto Deus for Deus, e Ele será sempre Deus, Ele vai escrever na minha vida essa história, para que um dia Ele seja glorificado nela. A palavra perfeito vem do latim perfecto. Per é um prefixo que ele dá extensão e consistência às palavras. Se uma noite dura ela toda, é uma pernoite. Se você vai estar mais tempo do que o normal, é uma permanência. Feito é feito. Então, algo que é perfeito é algo que é feito até o fim. É preciso fechar o ciclo. Você pode ter defeitos, você pode ter cometido erros no seu passado, não muito distante, você pode ter se equivocado na caminhada, e talvez o diabo esteja dizendo para você que você não seja a pessoa adequada para escrever este capítulo 29, por causa dessas coisas que aconteceram. Mas Paulo diz, eu esqueço, deixo para trás essas coisas e prossigo, porque Deus vai concluir todo este processo em mim, e eu vou chegar lá, queira o diabo ou não, queira o mundo ou não, porque Ele quer, e como Ele quer, eu vou até o final, porque Ele garante que eu chegue até o final. Perfeição fala muito mais de integridade do que ausência de qualquer tipo de defeito. Nessa caminhada que nós temos, Deus não está preocupado se você tem dificuldades, se você errou. Se você puder olhar para o Calvário e ver Jesus recebendo sobre ele todos os seus pecados, seus erros, chame do que quiser, todas as suas dores, suas angústias existenciais, todos os desencontros da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, tudo que de algum modo o pecado trouxe de imperfeição, você vai perceber que Jesus nos chamou para a causa certa, não porque Ele achasse que nós fôssemos capazes de fazê-la, mas porque Ele sabia que o seu poder era suficiente para que nós pudéssemos fazer tudo o que Ele mandou. Essa é a garantia. Meus irmãos, tudo no mundo tem garantia, ou deveria ter pelo menos, e o crente também tem um certificado de garantia. Sabia disso? Sabia disso, que o crente tem um certificado de garantia? Romanos 8, 28, quem sabe desse texto? Todas as coisas cooperam, ou seja, operam juntas, operam conjuntamente, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Que garantia tremenda. O diabo colocou casca de banana no seu caminho, você escorregou, mas Deus diz assim, eu vou usar essa escorregada para mostrar a excelência da minha graça na sua vida. Você errou, cometeu algum pecado, alguma coisa, Deus diz assim, tá bom, eu já paguei o preço por você, eu vou usar isto aí para te mostrar a excelência do meu poder, de transformar todas as coisas e convergir tudo em Jesus Cristo, meu Filho, porque Ele é a plenitude que enche todas as coisas nos céus e na terra. Oh glória! Por que eu estou dizendo isso? É uma introdução para dizer o seguinte: você e eu estamos aqui nesta manhã
porque Deus nos fez convergir para este lugar, porque Ele tem um propósito. Ele decretou isto antes que nós nascêssemos. Antes mesmo que você pudesse ser uma simples semente entrando em um óvulo, Deus preparou este momento para que você saiba que Ele conta com você para escrever esta parte da história da sua igreja. Durante muitos anos, nós ouvimos um hino que dizia assim: Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros, né? Esse hino é muito bonito, poeticamente falando, e ele tem uma licença poética, mas Deus não tem um plano, não. Deus não tem um plano na sua vida, não. Deus tem um propósito. E quantos planos forem necessários para alcançar este propósito? O propósito de Deus é que você cresça à estatura de varão perfeito, que você chegue à medida da varonilidade de Jesus Cristo. E aí, se o plano A não der certo, vem o plano B, o plano C, o plano D, e quantos mais forem necessários para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai desistir, porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de amar você. Qual é o pecado que vai nos afastar de Deus? Qual é o anjo que vai nos afastar de Deus? O demônio que vai nos afastar de Deus? Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nem principados, nem potestades, nem coisa alguma vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Jesus chamou você, Ele não estava brincando de loteria existencial. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Deus enxergou você. Deus me enxergou. Eu não mereço, graças a Deus por isso, porque se eu merecesse, eu ia cobrar um preço mais caro. Eu ia ser um menino estragado. E eu digo a Deus todo dia: não mereço, mas eu digo: quem merece? O Belry disse agora isso aqui: quem merece? Graças a Deus que ninguém merece. Mas uma coisa é certa: você não é um acidente igrejeiro. Você não caiu aqui de paraquedas, não. Você está aqui porque você é parte do propósito de Deus. Diga assim: eu sou parte do propósito de Deus, de escrever o capítulo 29 de Atos nesta cidade, onde Deus me levar. Gostei do amém. Simples assim. Eu estou falando essas coisas, eu não entrei aqui no texto, porque o Espírito está me guiando para mostrar a você que você, antes que se habilite a fazer uma coisa que agrade a Deus, você precisa fazer uma coisa: pensar a seu respeito como Deus pensa. Não é pensar como o outro pensa, não é pensar como você pensa. Olhe bem a sua oração, olhe bem o modo como você ora a Deus.
se está de acordo com o que Deus pensa de você. Imagine que você está em casa, quantos aqui têm filhos? Então seu filhinho ou sua filhinha chegasse para você e dissesse assim: mamãe, eu sou uma miserável, me dê um iogurte. Você dizer o que para o seu filho? Ou sua filha? Mamãe, eu não presto, mas eu quero um feijãozinho com arroz. Mamãe, eu sou muito fraco, me dá um suco de laranja. É assim que funciona? Mas a oração de vocês pode ser assim também. Se você não tiver cuidado, você vai se autoflagelar. Isso não é evangelho, isso é budismo. Evangelho é você saber: eu sou filho de Deus, eu não sou só herdeiro de Deus. Preste bem atenção nisso, eu não sou só herdeiro de Deus. Paulo corrige quando escreve sobre isso, ele diz assim: nós somos herdeiros de Deus, mas somos co-herdeiros com Cristo. Porque se você entender herdeiro como que você entende juridicamente as coisas, você vai dizer assim: esta parte aqui é minha, o meu legadozinho, meu guetozinho, minha igrejinha, meus donzinhos. Isso aí é quando você pensa que você é herdeiro. Mas quando você sabe que você é co-herdeiro, e a palavra co-herdeiro quer dizer assim: aquilo que ele herda, eu também herdo. A herança não é dividida, a herança é compartilhada. Tudo que é de Cristo é meu, porque Ele é o primogênito, mas eu sou irmão dele. O Pai é dele, o Pai é meu também. Você olhe sua oração, porque você sabe que a verdade tem dois lados. A verdade não é somente o que está escrito. Porque se fosse, Jesus teria caído no deserto, na tentação de Satanás. Porque Satanás disse: está escrito. Jesus disse para ele o quê? Mas também está escrito. Ou seja, a verdade tem dois lados. Um lado é está escrito e o outro é também está escrito. Você nunca viu um pássaro voar com uma asa só. Toda verdade unilateral é cega. Existe uma verdade a seu respeito, que você não pode nada. Se você disser eu não posso nada, isso é só o que está escrito. Você tem que dizer: mas tudo posso naquele que me fortalece. Também está escrito. Eu não posso fazer nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas com Jesus você pode qualquer coisa. Eu não tenho nada, é só o que está escrito. Mas com Cristo você tem tudo, porque tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Está combinado, meu irmão? Se você disser eu não sou nada, isso é só o que está escrito. Somos pó. Mas também está escrito: sou o que sou pela graça de Deus.
Se você disser que sou fraco, é só o que está escrito. Mas em Cristo você é forte, porque a força do Senhor está em você, pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Você tem que saber dessas coisas. Você tem que se firmar nessas coisas. Deus não está brincando conosco. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A palavra salvação vem do grego sozo. E todas as vezes que a Bíblia fala essa palavra sozo, tem alguma variação da língua que eu não vou falar aqui, que eu vou botar só as letras, S-O-Z-O. Ela fala de uma salvação integral, plena, completa. Não deixa nada para depois. É um processo que começa e termina. Quando Jesus dizia para uma mulher prostituta: vai, minha filha, não peques mais, tua fé te salvou, ele usava a palavra sozo. A tua fé te salvou toda. Quando ele curava um cego, ele dizia: vai, tua fé te salvou, tua fé te curou. E a cura era toda. Você foi chamado por Deus para esta salvação plena. E é esta salvação que é aquilo que mais precioso nós temos para escrever esta história. Você não vai vender um produto que pode ter interferência do homem, que pode ser feito de qualquer jeito. Você vai simplesmente mostrar-se ao mundo nesta salvação que você recebeu de graça. E as pessoas vão crer não pelo que você é, mas pelo que Deus realizou em você. Quantos podem dizer amém por isso? Deixe-me então entrar um pouquinho aqui. Diga: sem impedimento algum. Essa é a deixa do Espírito Santo para nós. Não há impedimento. A morte não é impedimento, porque ela foi vencida. O diabo não é impedimento, porque ele foi vencido. O pecado não é impedimento, porque ele foi vencido. Qual é o impedimento? Nenhum. Estão presentes essas coisas? Todas estão, mas eles não são impedimento, porque você tem a autoridade de Deus para colocar cada um desses itens no seu devido lugar, usando não o que você pensa, não o que você acha, mas a palavra de Deus, que bota todas as coisas sob o jugo de Deus e controla tudo. Tá bom assim? Então, como vamos escrever o capítulo 29 de Atos? Olhe para a igreja. Eu não gosto muito desse termo, igreja primitiva. Embora às vezes eu use, por falta de um vocábulo que defina melhor, porque as palavras vão tomando certas conotações com o tempo, e a palavra primitiva hoje não reflete muito o que há 20 anos, 30 anos refletia, quando você falava a mesma coisa. Então, quando se fala hoje primitiva, não dá mais o mesmo quadro, né? Então a igreja do primeiro século, vamos chamar assim, o que ela tinha que nós podemos reproduzir? O que ela tinha que nós não temos? Porque o que pode nos impedir de escrever o capítulo 29 é não ter o que eles tinham. E eu gosto de uma canção do irmão Djavan, e ele diz assim: sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá.
Benjamim 7:28. A primeira coisa que a igreja tinha, que nós temos que ter, é que a igreja era uma igreja que orava. Você vê o livro de Atos recheado de oração. E oração hoje, com raríssimas exceções, com santificadas exceções, a oração é um artigo em desuso, ou mal visto, ou mal querido, sei lá. Um dia eu estava num congresso de pastores e líderes, aqui em São Luís. Isso era 1987. E um jovem da igreja me procurou depois de uma das palestras, onde ele via um monte de pastores, havia 200 pastores hospedados no mesmo lugar, no mesmo pavilhão lá. E esses pastores davam glória a Deus e aleluia, e se levantavam, batiam palma, aplaudiam as mensagens e tudo. E esse jovem chegou para mim e disse assim: pastor Benjamim, quantas horas você ora por dia? Eu achei estranha a pergunta dele e não respondi não. Eu disse: por que tu quer saber nada da tua conta? Era amigo, eu podia falar assim com ele. Não é da tua conta, pai? Não, me diz mesmo, quanto é que tu ora por dia? Tá bom, não quer dizer então, teu pai ora quantas horas por dia? Eu disse: olha, também não é da tua conta. Mas me responde primeiro assim: por que é que tu queres saber disso? Tá bom, eu vou te dizer. É que eu estou junto com os pastores. São 200 pastores. E eu estou observando eles. Só tem 2 que oram regularmente quando acordam e antes de dormir. Eu já vi eles pelo menos meia hora ajoelhados orando a Deus. Os outros, nenhum deles ora. Eu disse: tu está brincando comigo? Ele disse: é verdade. Eu tô abismado com isso. Ora, meus irmãos, isso foi em 87. Quantos anos faz? Nós chegamos aonde chegamos nessa cidade, porque há 34 anos, os pastores resolveram que não iam mais orar. Isso é grave ou não é grave? Nós estamos colhendo frutos de decisões de líderes, homens de Deus, não vou dizendo que eles não eram homens de Deus, e um jovem os questionou e encontrou eles em falta. E eu digo a vocês, isso nunca vai acontecer comigo. Eu tomei uma decisão, eu digo: nunca vou deixar de orar. Pode ser que a oliveira minta, pode ser que as vacas não andem pejadas no campo, pode ser que tudo diga contrário, pode ser que eu esteja sozinho, pode ser o deserto grande, mas eu vou continuar acreditando no Deus da minha esperança e vou estar de joelho diante dele, porque na hora que ele se mover, eu vou dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos orar? Nós vamos ser pessoas conhecidas como pessoas que oram? Aí cada um vai ter que encontrar o seu caminho de oração. A minha forma não serve para você. Porque você não ia caber dentro dela legal, não. Mas se você não encontrar o seu caminho com Deus, que vale a pena estar na sua presença, de que valerá então servi-lo? Porque Jesus é o modelo de todo e qualquer outro modelo, é o modelo mor. E Jesus passava horas, às vezes noites inteiras em oração ao Pai, e ele dizia: eu só faço o que vejo
o Pai fazer. Eu só prego o que Ele me diz para pregar. Eu só falo aquilo que eu ouço dEle. Como eu vou ser diferente? Se você foi em alguns cultos, em várias igrejas hoje, as pessoas estão batendo papo, brincando, aí está tudo bem, o mundo mudou muito, mas algum tempo atrás, as pessoas chegavam nos templos e se ajoelhavam e oravam, buscavam a Deus, ninguém precisava chamar muito campanha de oração, porque campanha de oração já é uma mostra que há uma falência da oração. Vamos fazer um congresso de oração, está falido. Congresso de evangelização, está falida a igreja. Porque o dia que você acreditar que um congresso muda o que você não faz no cotidiano, está tudo perdido. Oração não é questão de você fazer um encontro para justificar se você vai ou não vai. Oração é vital, você precisa fazer disto um modelo de vida. Jesus deixou isso bem claro, não há outra opção. Ou você ora ou você não vai a lugar nenhum. Por que Deus quer que nós oremos para Ele fazer o que já é sua vontade de fazer? Não vou poder lhe responder. Porque é isso que Ele quer. Quer que você ore para Ele fazer o que já é sua vontade de fazer. Talvez a resposta fosse, porque Deus quer que nós sejamos coparticipantes, né, cooperadores. Talvez seja essa a resposta. Mas não quero me arriscar muito. Mas de uma coisa eu sei. Para você fazer a obra dele, você precisa pensar como ele. Andar como ele andou. Porque Jesus é a expressão exata do ser do Pai. E diz a Bíblia lá em João, 1 João capítulo 2, aquele que diz que está nele, esse deve também andar assim como ele andou. Isso não é uma sugestão, meus irmãos, isso é uma ordem. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma autoridade poderá elevar alguém acima de si mesmo. Diz Jesus, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e o servo como o seu senhor. Basta. Só existe uma chance de você ultrapassar o seu mestre. Sabe qual é? Quando o seu mestre se esgota. E aí Deus diz assim, agora é contigo, vá, eu vou te dar mais crescimento. Aí você cresce, acima do seu mestre. Mas enquanto Jesus for o nosso mestre, Ele será sempre o nosso mestre, Ele é o modelo dos modelos, Ele é o modelo. E você tem que seguir até a Ele, até a medida da varonilidade de Jesus. Diga amém bem alto mesmo. A igreja orava, dia de Pentecostes, não é? Estavam todos o quê? Fazendo o quê? Brincando. Todos se divertindo. Não tem nada de errado de se divertir, meus irmãos, de brincar. Mas na hora do vamos ver do Espírito Santo, não é? Você tem que estar com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, com a mente de Cristo, esperando que o Papai do céu cumpra o que Ele disse no lugar certo, na hora certa, na pessoa certa que é você. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, e a casa foi cheia do Espírito Santo. E caiu sobre eles línguas como que de fogo, e passaram a falar em línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. E aí o mundo foi mudado a partir dali. Aí você vê em todo o livro de Atos, um monte de sugestões sobre a vida de oração da igreja e exemplos bem factíveis, não é?
da igreja que orava, que buscava a Deus. Meus irmãos, vamos mudar esse quadro? Ou vamos ampliar a esfera da nossa influência nessa situação da oração? Seus filhos sabem que você ora. Seus filhos sabem que você é amigo de Deus, amiga de Deus. Seus filhos sabem que você teme a Deus, anda com Deus, fala com Deus, depende de Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Só você é que pode fazer isso. Está na hora, né, pastor? Chegou a hora. Tem que parar, não tem jeito. Mas deixe-me concluir. Fazendo só uma indagação simples. Se a sua vida fosse uma carta, e é uma carta, lida. Antigamente as pessoas botavam perfume na carta, não era? Aí quando alguém abria a carta, lá no outro lado, cheirava o cheiro da pessoa que mandou a carta. Você é uma carta, escrita por dentro e por fora. Uma carta de amor de Deus, escrita por Ele, que Ele botou o bom perfume de Cristo, e não uma catinguinha de evangélico. Bom cheiro de Cristo, o cheiro de Cristo é bom, meus irmãos. A catinguinha de evangélico é ruim. Ela afasta as pessoas. Quanto mais perto de Cristo você estiver, mais o cheiro dele se manifestará através de você. Deixe-me concluir. Olhe, meus irmãos. Quando Jesus dizia algumas coisas mais estupendas e extraordinárias sobre o seu caráter, sobre a revelação do que ele representava, ele dizia: eu sou o bom pastor. Ele dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas. Se você observar, em todos estes momentos, nos evangelhos, quando Jesus faz declarações ousadas, grandiloquentes, eternas sobre o seu caráter, ele está em alguma reunião com seus discípulos. Isso nos mostra uma coisa: quanto mais perto de gente ele estava, mais a sua divindade aflorava. Quanto mais próximo da humanidade caída e desesperada e necessitada ele estava, mas ele podia dizer: eu sou. Eu estou aqui para ajudar vocês. Quanto mais santo você se tornar, você não vai excluir as pessoas, você vai acatá-las. Quanto mais espiritual você for, você não vai fazer as pessoas se afastarem de você como se fosse um crente chato. Você vai ser a doçura de Jesus, acolhendo os fracos,
Como se diz dele, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Tem muitas igrejas e muitos pastores, que pastores não são, que estão apagando pavios, estão esmagando cana, quando deveriam estar juntando os pedaços e curando, e soprando sobre pavios. Este púlpito, meus irmãos, é um púlpito abençoado. Aqui tem vida, aqui tem graça de Deus, que o seu também tenha. Meu irmão, quando você tocar o seu instrumento, e eu falo para você pelo Espírito, pense numa coisa: cada nota, o Espírito está tocando nos corações, porque esse é o meu dom, e eu faço isso de todo o meu coração por Jesus. Jesus se agrada. Olha, meus irmãos, meus amados irmãos, vamos escrever esse capítulo 29 de Atos, com graça, com glória, sabendo que aquele que começou a boa obra, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Você está na agenda de Deus, agenda eterna de Deus. Deus conta com você. Diga assim: Papai do céu, muito obrigado. Estou dentro. Deus abençoe vocês. Amém.